Eu sou a Leide Alves, eu sou dermomicropigmentadora e esteticista e vim explicar para vocês como funciona o pós de uma micropigmentação. Depois de realizado o procedimento, você tem que tomar alguns cuidados principais. Eu sempre oriento a que você fique 24 horas no mínimo sem molhar o local. Após passar dessas 24 horas, você vai iniciar um processo de higienização no local. Você vai molhar um disco de algodão, um pedacinho de algodão que você tenha em casa, em um soro fisiológico. Então você coloca um pouco de soro fisiológico naquele algodão e vai passar nas suas sobrancelhas, tá? Bem de leve, gente, porque o procedimento, ele agride a pele, né? Ele faz um arranhão na sua pele. Então você tem que tomar muito cuidado com aquele local, tá? Passados, depois que você higienizou o local, você vai começar a hidratar. Eu sempre indico óleo de rícino ou girassol. São dois produtos que eu tenho bons resultados nos meus retornos. E geralmente a pessoa tende a criar pouca casquinha com esse produto que eu uso no pós, tá? Existem vários outros cremes já indicados para sobrancelhas no mercado, mas eu gosto de trabalhar com óleo de rícino ou girassol. Então eu te oriento que use o óleo de rícino ou girassol. Você vai pegar um algodão, vai molhar dentro desse vidrinho de óleo e vai passar nas suas sobrancelhas. Pouco óleo, tá, gente? Não é muito óleo, são muitas vezes, tá? A hidratação é importantíssima. Quanto mais hidratada, menos casquinha aquela sobrancelha vai fazer. O que são as casquinhas? Quando nós realizamos o procedimento, nós fazemos uma fissura na sua pele muito próxima de um arranhão. Então, o que a sua pele vai fazer? Ela tende a expulsar uma linfa. É um processo de cicatrização da pele natural, tá? Essa linfa, em contato com o oxigênio, ela vai criar aquela casquinha leve. Então, é normal que no segundo dia do seu procedimento, ele seja mais escuro do que quando a gente realizou o procedimento, tá? E isso é a oxidação da linfa no local. Então, você tem que evitar. Quanto mais hidratado aquele local tiver, menos casquinha ele vai formar. É muito parecido com um ralado. Então, você caiu, ralou, machucou aquele local criou aquela casquinha. Então, você vai hidratar aquele local para que a cicatrização seja tranquila. As casquinhas, elas não podem ser retiradas de forma alguma, tá? Com o passar do tempo, média de 7 dias, todas as casquinhas vão sair sozinhas. Então, evitem retirar as casquinhas do local. Se o seu procedimento estiver coçando, ele está te sinalizando que está seco o local. Então, você precisa hidratar. O que é essa coceira? Quando a pele está cicatrizando, ela tende a enrijecer. E esse enrijecer faz com que o local coce, tá? Então, coçou, corre lá e hidrata. Ela está te dando um alerta que está na hora de hidratar. Outros cuidados, assim, que são muito importantes no pós da micropigmentação. Evitar contato com o sol, tá, gente? Então, se você vai à praia, vai à piscina, o ideal é não ir, pelo menos durante 30 dias. Mas como nós somos seres humanos, né, somos de ferro, então vai à praia, vai à piscina, o que você vai fazer? Coloca um óculos, coloca um chapéu, proteja o local, para que você não tome sol direto naquele local. Evite também qualquer tipo de calor. Você tá cozinhando ali, olhando para dentro da panela, evite isso também, tá? Esse tipo de calor, esse tipo de vapor, secador em cima, próximo às sobrancelhas. Evite isso no mínimo 7 dias. Outro ponto que é muito importante também nos cuidados, a alimentação. Gente, busque tomar bastante água nesses primeiros dias. E evite comer as chamadas antigas comidas remosas, né? O que é? É ovo frito, carne de porco, camarão. São todos alimentos que tendem a inflamar a pele, tá? Então, nós não queremos uma inflamação. Um dos cuidados é evitando esse tipo de alimento. Esses são os cuidados principais da micropigmentação que você deve ter. Gente, esses cuidados você tem que levar a média no mínimo 15 dias. O ideal são os 30 dias. Por quê? A nossa pele vai estar em cicatrização em até 28 dias. Depois, passar desses 30 dias, aí nós vamos fazer o retoque. O retoque, gente, ele é muito importante. São 2 procedimentos diferentes, tá? Um é a micropigmentação que a gente realiza no dia. O retoque é um outro procedimento que faz parte do primeiro, mas são 2 procedimentos diferentes. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, porque muitas pessoas acham estranho porque tem que pagar o retoque. Ah, mas eu já fiz o procedimento, tem que retocar porque ficou falha e eu tenho que pagar o retoque.
Sim, o retoque, ele é outro procedimento. Eu vou usar outro produto, é outro horário, então é outro procedimento. Ele faz parte do primeiro, porque a pele, né, tende a expulsar o pigmento que a gente aplica. Então, é normal, a pele vai fazer esse processo na cicatrização. Então, pode ser que seu procedimento fique com falhas. Aí nós vamos ver qual realmente a cor que ficou, se aquela cor ficou boa, se a gente precisa colocar uma cor a mais. Geralmente, eu trabalho sempre com tom abaixo. Eu acredito que seja o tom do pelo ou menos. Não costumo trabalhar com tom acima, para não correr o risco daquelas sobrancelhas ficarem muito escuras. Eu sempre prefiro que elas fiquem mais claras. E se for o caso no retoque, eu aplico um pigmento que vai ficar mais escuro. Mas isso é muito individual, isso é de pele, isso é de organismo. Nós só temos esse resultado após os 30 dias. Outra dúvida na micropigmentação. Leide, por que ela fica clara durante média do 9º dia, mais ou menos? Depois que a sobrancelha teve a oxidação, que ela passou por aquele processo de oxidação e ela saiu aquela casquinha, os nossos macrófagos, que são os responsáveis pela nossa cicatrização, ele vai tentar digerir aquele pigmento que foi implantado na pele. E nesse processo, a luz visível, a tintura ela some, né? Praticamente some. Em muitos casos ficam extremamente claras, em outros casos até que não. Então isso é individual também, tá? Também vai de cada organismo, que é único. Então, depois, mais ou menos de média 15 dias, aquele pigmento tende a voltar, a retornar na pele, porque foi que os nossos macrófagos não conseguiram fazer a digestão, tá? Então, a gente implanta o pigmento, o nosso organismo tenta digerir, não consegue, ele volta. Aqueles fios que voltam já são seus fios fixos. Então, aqueles fios podem voltar um pouquinho falhado, pode ser que alguns não voltem. Isso é normal de uma micropigmentação. No nosso primeiro procedimento, tá bom? Aí, no segundo procedimento, é onde temos o retoque, a gente refaz todos esses fios. Aí sim, o seu organismo, ele já teve contato com aquele pigmento e ele já sabe que aquele pigmento é inofensivo e não vai fazer mal, tá? Então, por isso que depois do retoque é mais tranquilo e você não vai correr risco de ter falhas. Pode acontecer, Leide, de fazer um retoque e ainda ter que fazer mais um? Pode, gente, isso é individual de cada organismo, de cada pele. Tem cliente que chega pra mim que eu não preciso nem fazer retoque. O organismo dela foi super tranquilo, a pele dela era maravilhosa e ela fez todos os cuidados. Que eu sempre friso bem que os cuidados são importantíssimos. 30% é o procedimento que nós realizamos. É um bom pigmento, uma boa técnica aplicada. Os outros 70% são os seus cuidados. Então, se você não realizar os cuidados conforme orientado, o seu procedimento não vai ficar bom. Então, é muito importante o pós de uma micropigmentação. Gente, eu espero que eu tenha esclarecido pra vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E se você gostou, deixe um likezinho aí pra mim, tá bom? Muito obrigada!